gravando. Então, a aula de hoje é sobre criativos. Quais são a importância dos criativos dentro da nossa campanha. E eu vou dar um bônus de uma estratégia que talvez vocês não conheçam, né? É uma estratégia que eu utilizo. Isso no finalzinho da nossa aula vai ser aí o bônus extra que eu faço e tem me ajudado muito a performar, inclusive a testar criativos sem comprometer a aprendizagem da campanha. Então, é algo que eu gosto muito de usar e tem funcionado comigo. Então, eu quero aí trazer para vocês essa estratégia que eu uso. Então, a importância, né, dos criativos dentro dos anúncios. A gente precisa lembrar que os anúncios são a parte visual das nossas campanhas. Então, não adianta... campanhas. Então, tipo, não adianta a gente querer fazer estratégias mirabolantes, né, de campanhas. Deixa eu aceitar aqui o Nilson. Não adianta a gente fazer campanhas incríveis, né? Pensar em segmentação, pensar em estratégia, se a gente não consegue ter bons criativos. Os bons criativos, eles que vão nortear as nossas campanhas pagas. Porque, como eu falei, a estratégia, né, o anúncio, ele vem muito, né, do anúncio pago. Então, isso... Ó, o povo, eu falei, o povo vem chegando e aí vai vendo, né, Mônica? Então, eles estão chegando. Será que eu aceitei todo mundo? Aceitei. Oi, Vitor. Oi, Matheus. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Seguinte, então, hoje a nossa aula é a importância dos criativos nos anúncios. Eu entendo, né, que os anúncios são a parte visual, são o visual das nossas campanhas. Então, para a gente conseguir trabalhar em melhores anúncios, melhores campanhas, né, melhores performances e ter um bom resultado, um ponto extremamente crucial é realmente a gente ter bons anúncios. Quem aqui de vocês tem social media, tem pessoas que contribuem para os anúncios? Esse é o momento que vocês têm que falar. Matheus, Não, é eu mesmo, na tu raça. mesmo que faz social media? Depende, porque, por exemplo, eu tenho algumas lojas que já que eles mesmos tiram a foto e já é o suficiente. Por exemplo, loja de carro. Uhum. Então, o dono mesmo vai no supermercado aqui perto, que é bem no topo aqui, né? Que chama Belo Horizonte, porque cada morrinho, assim, dá para ver tudo, né? E vai lá no topo, tirar foto, e a foto fica bem legal. Eu só dou uma trabalhada aqui e já posto. Já subo o criativo lá na biblioteca e dá para fazer. Ah, legal. Aí tu mesmo que cria os teus anúncios e sobe as campanhas. Sim, por enquanto é. Ainda não peguei cliente que tenha social media ou que tinha interesse de fazer uma parceria com ele. Uhum. Tiago, tu tem social media? Não, não tenho. Eu mesmo. Sabe que eu tenho duas experiências, né? Eu tenho experiência com social media, né? Com redator, né? No caso, toda a estrutura da agência que eu trabalho, que é a King. Então, eu tenho toda a estrutura e eu tenho a minha estrutura, que a Bem Analítica também é um outro viés aí do meu negócio. Que aí eu tenho social media e as artes da Bem Analíticas, tudo sou eu que faço. Eu não passo por social media, porque eu gosto de também, além de ter essa experiência de, por exemplo, eu como gestora de tráfego, eu sei o que converte. Então, eu vou lá no Canva, não fica talvez o melhor jeito, né? Não fica um criativo, talvez, de um especialista, mas eu sei o que está convertendo e eu sei o que vai converter bem de acordo com a minha expertise. Então, uma das perguntas que todo mundo faz, tá, poxa, Dani, qual é o melhor criativo, né? Qual é o melhor criativo que vai ajustar ali? Eu sempre falo, o melhor criativo é aquele que converte.
Criativo, eu sempre escrevo criativo errado. O melhor criativo é o criativo que converte. Então não adianta fazer firulas e um monte de coisa em criativos se esse criativo ele não converte. Tendo um exemplo bem prático, eu fiz vários criativos de um e-book que eu estou rodo desde novembro. E esse e-book eu fiz criativos lindíssimos, que eu achei lindo, e eu fiz um bem horroroso, muito horroroso, eu achei horrível, que o fundo dele era chapado, era um fundo sem nada, era um fundo liso, e só dizia assim, baixe o e-book para gestor de tráfego, clique e baixe agora. Era isso. Foi esse anúncio, o anúncio que tinha minha foto, o anúncio do meu vídeo, todos os anúncios que eu achei incrível, não performaram. O que performou foi aquele horroroso, com a cor de verde água horroroso, e foi o que melhor converteu, e estava convertendo a custo de menos de R$1, o custo do lead. Então, o melhor criativo é aquele que converte, é aquele que o teu cliente, a pessoa que está ali convertendo, é o que mais vai engajar. Então, na verdade, a gente sempre tem que analisar aí, né, e testar os criativos. Eu não subo campanha com menos de 6 criativos iniciais, né? Criativo. 6 criativos é o mínimo para te startar qualquer tipo de campanha. Campanha de WhatsApp, campanha de compra, campanha de conversão, seja e-book, seja sei lá o quê, campanha de alcance. Tu, no mínimo, precisa ter 6 criativos. Eu escrevi criativo errado agora, que eu vi de novo. Tu precisa de, no mínimo, ali, de 3 a 6 criativos para te fazer testes. Criativos bem diferentes, para te entender o teu público, a tua audiência. A partir do momento que tu fez esse leque de criativos, entende a distribuição dos teus anúncios, tu vai entender o que melhor a tua audiência engaja. E a partir daí, tu vai começar a fazer criativos parecidos com aqueles que melhor me engajaram. Ai, me engasguei. Um exemplo super prático foi, por exemplo, esse anúncio que melhor performou, que era uma campanha, né, uma arte super chapada do e-book, e só que estava super bonito, estava horroroso, né? Porém, não era exatamente o que eu queria passar de mensagem, né, para as pessoas que estavam baixando. Eu entendi que o meu brand, né, que é a identidade de marca, né, o posicionamento, né, do nosso cliente, não estava realmente passando aquele criativo para o criativo que eu realmente gostaria de, né, converter. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer criativos com a minha foto, mas de forma diferente, para eu testar e forçar a minha audiência a aceitar a minha foto. Então, assim, foi um teste de criativo bem doido que eu fiz, mas que deu certo. Hoje, por exemplo, essa campanha, com toda a inteligência aí de uns 4, 5 meses que eu estou trabalhando nela, ela está convertendo o custo de lead de e-book uma média aí de 60 centavos. Eu vou até abrir essa campanha para vocês verem, para ver que eu não estou mentindo, mas ela está convertendo a 60 centavos. Por quê? Eu fiz tanto teste de criativo, eu subi tanta campanha, não deu certo, eu vou mudando. E é isso que vai fazer performar os anúncios de vocês, as campanhas de vocês. Dani, eu quero um custo de lead muito baixo. Estou subindo um criativinho só. Um público, né, que aí depois é parte de configuração, cara, é muito difícil de conseguir realmente performar, né? Só se realmente a tua conta tem uma inteligência. Então, faz muito disso, né, a gente conseguir trabalhar. Alguém fez uma pergunta que eu vi alguém... Eu pensei que alguém tinha feito uma pergunta. Tá conseguindo compreender, Mônica? Acho que tá entendendo. Vitor, como é que tu faz os teus testes de criativo? Conta pra gente. Oi, Dani. Te joguei aqui, te joguei. Foi muito bem falado na última aula. E é por isso que eu te chamei. Todo mundo pediu a tua presença aqui. Sim, gente, peço desculpa. A Dani sabe a minha correria que está por aqui. Bom, eu trabalho na agência, então alguns clientes lá têm social media, tá? E outros clientes, né, assim, fazem por conta própria. E outros ali é aquela só Deus, né? Então a gente acaba, às vezes, até ajudando. Eu tenho clientes particulares que alguns também têm social media e outros fazem por conta própria. Eu posso, assim, talvez assim, seja até um pouco arrogância da minha parte, mas os criativos que meus clientes particulares
trazem para mim, geram mais resultado do que os criativos do pessoal que tem social media na agência, porque lá fica muito não fica natural, né? Então, por exemplo, a terapeuta que vende magia do amor, poxa, ela faz um vídeo de frente com um espelho, né, que está lá com a imagem e super roda bem. E como eu faço o teste, né? Simplesmente eu boto ele numa campanha que a gente já tem um público validado, então eu crio uma campanha diferente, né, com um público já validado, geralmente é base de lista ou um lookalike ali de um público, né, bem quente, e aí eu boto para rodar ali durante 3 dias, boto uma sequência de 3 a 5 criativos no máximo ali, estourando. Né? Geralmente são criativos bem parecidos. E aí eu deixo rodar ali na campanha, e aí no final ali eu vejo o criativo campeão, e aí sim, depois de eu ver que ele trouxe um resultado legal, eu coloco ele na campanha principal. Esse é o meu modo de realmente validar um criativo. E isso Tu deu um spoiler do que eu ia comentar aqui. Tu deu um spoiler. Não, mas depois eu vou falar mais pra frente, mas tu deu um spoiler. Mas é isso aí, a gente precisa testar esses criativos para que a gente consiga, né, ter até o cliente, né? Às vezes a gente pergunta assim, poxa, o cliente pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Né? Que tipo de criativo que eu tenho que te mandar? Né? E a gente ter esse posicionamento para o cliente, não é só um criativo que tem que me mandar e manda um, e a gente quer que faça milagre ainda com um criativo horroroso, que às vezes eles nos mandam. Então, a gente ter esse posicionamento de pedir, no mínimo aí, de 3 a 6 criativos. Eu sei que o Thiago, por exemplo, ele trabalha com clínica odontológica. Então, por exemplo, tu vai fazer uma campanha de prótese dentária, sei lá. Tu não pode utilizar, não pode, poder tu pode, mas o indicado é que tu não utilize só um criativo na tua campanha para o procedimento de prótese. Tu utilize um com a imagem de uma mulher, outro com a imagem de um homem, outro com a imagem de 2 pessoas, né? Outro sem imagem nenhuma, só texto, para te entender como é que o público, né, Thiago, consegue absorver o teu anúncio e tu consiga converter mais. Conforme a tua campanha, né, de anúncio se torna cada vez mais inteligente. Então, ele vai entregar mais quando estiver mais criativos, e aí tu vai conseguir performar. Lógico que no início, a gente fica naquela ânsia de saber qual é o criativo que está mais performando. Quando tu tem campanhas a longo prazo, ali de, sei lá, mais de 15 dias, 20 dias, tu já vai começar a entender a dinâmica dos teus anúncios, e aí tu vai conseguir entregar mais. Quando tu tem maior número de anúncios ali rodando e performando e tu entendendo o que está acontecendo, tu vai criando outros tipos de criativo e aí tu vai conseguir performar. Aí é que entra a jogada do CTR lá, da gente entender o CTR, entender como é que a gente vai baixar o custo do lead, né? Às vezes o custo do lead tem que passar por troca de criativo, ou às vezes, eu preciso aumentar mais o meu ticket lá de investimento, porque só esse está muito pouco, ou de repente abrir o teu público. Então, aí é o segundo momento que tu entende, né? Mas para mim, assim, os criativos, eles são fundamentais para a gente conseguir realmente performar. E aí, na medida que a gente começa a ter esse embasamento, tipo, hoje, depois lá de 5 anos já trabalhando em alguns nichos há muito tempo, eu já bato o olho e digo, isso aí vai dar certo, isso aí não vai performar, ninguém nem vai dar credibilidade, porque é muito disso, né, da gente ter o feeling, o gestor de tráfego, ele precisa ter o feeling, né, não existe uma matemática clara que realmente vá, né, trazer esse tipo de expertise para a gente, é só realmente na prática. Na prática, para a gente olhar, subir campanha, analisar, e a partir daí a gente começar a entender a padronização, né, dos nossos clientes, porque cada cliente vai ter uma padronização diferente. Então, é realmente muito importante a gente entender que cada cliente é um cliente, e cada cliente vai ter outros clientes que vão querer determinadas coisas, e a gente precisa entregar para eles, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui para falar para vocês. Outro ponto, né, da gente trabalhar os criativos que convertem, é a gente entender que tipo de objetivo de campanha que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha de captação de pacientes, trazendo para o universo do Thiago, que faz muito captação de pacientes de odontologia. Tu precisa fazer criativos que remetam ao agendamento de consulta, né? Porque o teu objetivo realmente será campanhas específicas para captação de pacientes.
Agora, a partir do momento que, Dani, eu quero fazer engajamento, eu quero ter conteúdos, né, que sejam, remetam, né, à educação desses clientes, desses pacientes, muitas vezes, né, para que eu me torne reconhecido no mercado, ser uma clínica reconhecida no mercado. Bom, então tu vai ter que trabalhar criativos focado em brand, né, focado em, o que, sei lá, tá doendo o siso, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que ir no médico tratar e fazer alguma coisa. Mas tu precisa ter esses conteúdos esses conteúdos realmente educativos e de brand. Essa semana, foi ontem, eu falei sobre o funil de vendas, que a gente tem que ter o funil de vendas e entender o funil de vendas dos nossos clientes. Eu escrevi lá nos meus stories. Justamente por isso, para a gente entender as etapas do funil, e cada etapa desses clientes é interessante a gente ter criativos diferentes que a gente consiga trazer para eles para o nosso universo. Fala, Thiago. Então, um dos problemas que eu enfrento para testar criativo é porque a maior parte dos meus clientes, ainda mais no início, eles investem R$ 600 por mês. Isso, se for pensar em nível de anúncios, são 3 anúncios por dia, rodando com o valor mínimo. E você comentou ali, coloca no mínimo 6 anúncios. Aí já fica um pouco complicado. Não, mas tu sabe que a gente não paga por anúncio, a gente paga por conjunto de anúncio. Ah, tá, entendi. Daí você deixa... Ah, entendi. Entendeu? É porque daí não fica... Ah, entendi. Essa é a jogada, Entendi. Entendeu? Porque assim, o que tu paga dentro do gerenciador de anúncios é a configuração, é o conjunto de anúncios. Cada conjunto de anúncios tem um valor mínimo lá que é de R$ 6. Mas os anúncios, eu não sei nem qual é o máximo que eles permitem. Eu sei que o mínimo é 1 e o máximo eu nunca testei, mas eu sempre tenho assim vários e vários rodando com campanhas rodando, assim, é bem... Ah, eu entendi. Não, realmente, tá certo. Né? Porque eu acho que aí tu não fica tão caro para ti. E eu trabalho com valores mínimos também, assim, tenho clientes com valores mínimos de campanha, inclusive de odontologia. Então, isso me ajuda bastante a trabalhar, assim, tipo, o cliente tem R$ 6 por dia, tipo, é pouquíssimo. Eu consigo performar ele através dos anúncios. E aí eu consigo trabalhar cada campanha ali de forma mais assertiva. Eu tô num outro gerenciador de anúncios meus aqui, que está em outra aba, mas eu estou printando para vocês aqui. Estou printando. Peraí, deixa eu sair. Eu vou compartilhar minha tela de novo para vocês verem. Porque às vezes a gente entende que para a gente performar, a gente precisa investir muito, assim, Dani, eu preciso, para eu conseguir um custo de lead baixo, eu preciso investir muito, né? E não é bem assim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Dá para ver? Tá. Isso aqui são 2 campanhas que eu fiz. Essa aqui é dos últimos 30 dias, esse daqui, que é o meio do funil que eu estou trabalhando, que é o e-book de gestão de tráfego. Eu gerei 190 leads a um custo de 61 centavos. E eu gastei R$ 115. Então, é um custo de lead muito barato. E como é que eu consegui esse custo de lead muito barato? Através de muitos anúncios. Eu já testei muito anúncio aqui, para eu entender o que melhor converte, o que o gestor de tráfego quer ver. Então, por exemplo, eu já testei, esse daqui é o geral de todos, esse aqui quase não converteu, esse aqui converteu muito pouco, né, que é uma foto minha, esse aqui nem chegou a rodar direito. O vídeo, que geralmente a gente fala para o cliente, não, vídeo converte, que é uma beleza. Às vezes, dependendo da conta, dependendo do nicho, não vai converter. O meu, por exemplo, não converteu. Converteu até um pouquinho caro. E aí os outros eu entendi, nossa, o gestor de tráfego, ele gosta de ver imagem estática. Ele gosta de entender, interagir com imagem estática. Então, eu comecei a fazer várias variações de criativos meus, né, com foto minha, olhando para a câmera, outro não olhando para a câmera, outro de um outro ângulo, de outra forma. Esse, por exemplo, é o meu... Esse aqui, eu acho que todo mundo já viu essa minha foto aqui. Essa imagem aqui, a 12, que eu subi dia 25/11,
ela gerou 336 leads a um custo de 77 centavos. Então, mas eu demorei para achar ela. Esses aqui são mais antigos, né? Esse daqui nem rodou. E eu fui performando, eu fui entendendo. Hoje só esses 4 aqui estão rodando. São esses aqui estão ativos, o resto não está ativo. Para eu entender. Mas eu demorei, tipo, de novembro até hoje para entender qual era a padronização da minha campanha, do meu anúncio, o que melhor resultava na minha campanha, né? Às vezes o cliente quer resultado imediato, né? Ah, não, tem que ser agora. Não, não é agora que a gente vai conseguir realmente performar. Então, é só a gente ter esse cuidado, por exemplo, eu não sou social media. Então, eu demando muito dos meus clientes de social media, né? Para que eles me mandem criativos legais e tal. A partir do momento que o cliente não manda, o meu objetivo aqui é enviar o melhor custo de resultado para o meu cliente. E aí, o que eu geralmente faço? Se o cliente não... Isso é um over-delivery que eu faço geralmente. Se o cliente não faz ou não demanda, eu acabo, né, fazendo uma bonificação para ele de algum criativo. Aí eu abro o Canva e tento modificar alguma coisa ali e tento entregar para ele. Se mesmo assim, se eu disser assim, não consigo entregar criativo, porque às vezes o cliente é muito complexo, né? Eu sento com o cliente e falo, ó, sem criativo eu não consigo performar. Sem criativos bons, sem criativos que tenham um brand, que contam uma história, que eu faço o meu funil de vendas bem certinho, né? Que a gente tem que lembrar que, por exemplo, a gente aqui não pode focar somente no custo de lead, né, na conversão do e-book. No caso, no meu, na conversão do e-book, a gente precisa ter distribuição de conteúdo legal, né? A gente precisa ter uma presença digital dentro dos stories, dentro do feed. Então, às vezes, a carga do gestor de tráfego, ela é muito grande, porque tudo é em cima do gestor de tráfego. Ah, mas eu estou pagando, né? É a frase que a gente mais ouve aí dentro da maioria dos clientes. Ah, mas eu estou pagando. Tá, mas você está pagando, só que o marketing, ele tem vários subnichos aí que se complementam. Então, não é somente o tráfego, só tu investir dinheiro que tu vai ter sucesso, né? É um bom criativo, né? É outras estratégias de marketing digital, seja de stories, seja de feed, posicionamento de marca. Então, isso contribui muito, né? Além, claro, né, do nosso trabalho como gestor de tráfego, de segmentar bem o público, de fazer boas campanhas, da gente conseguir fazer um funil de vendas bem detalhado para o cliente, porque aí, a partir daí a gente vai realmente trazer bons resultados. O gestor de tráfego, ele incansavelmente precisa sempre otimizar as campanhas, porque as campanhas elas nunca vão estar perfeitas e vai ter um momento que ela vai parar de entregar resultado para ti. E aí tu tem que se renovar como gestor de tráfego, né? Trocar público, trocar criativo, né? Constantemente estar trazendo esses novos criativos para dentro da campanha, para a partir daí tu conseguir trabalhar melhor o teu público, ter melhor custo de resultado. O Vitor, não, eu acho que o Guilherme levantou a mão. Não, o Vitor. Bora, Vitor. Dani, bom, eu já tenho essa ideia mais ou menos de validar um criativo, mas um exemplo, às vezes eu faço variações, eu testo em ABO, testo em CBO, depende também. E aí, qual é assim que você realmente... Não, eu testo em ABO, eu fidelizo ali, valido o meu criativo em ABO ou eu valido o criativo em CBO. É a minha melhor opção. E, um exemplo, eu também sempre testo em valores mínimos, né? E depois eu subo ela. Isso também quando a gente tem verba para testar. Por exemplo, quando eu não tenho verba para testar, cara, eu jogo lá e vou depois ali desativando os que não performaram bem. E assim a gente vai testando. E eu sempre, quando eu vou testar, por exemplo, eu estou lá numa campanha e aí chegou criativos novos, aquele criativo já começou a dar ruim. Então, eu vi, tá? Inclusive, eu fiz uma mentoria aqui com um colega, né, de profissão, e o que ele fazia? Ele criou uma campanha e ali ele trocava os criativos ali e assim, eu falei assim, pô, cara, faz o seguinte, e aí tu tá perdendo a inteligência também e acredito também até com a base, né? Ele trocava tanto o criativo quanto o público também ali na campanha. Eu falei com ele, cara, eu prefiro duplicar o conjunto, e aí depois de duplicar, mexer, ou trocar criativo ou público, porque aí pelo menos eu tenho aquela base do anterior, e aí também eu consigo dar um reset na campanha, no conjunto, né? E aí o criativo, o novo e o velho rodam junto. Então aí eu posso entender se o criativo realmente velho vai continuar performando melhor, ou se o novo pode ser ali o criativo
é mais ideal, assim. E aí eu faço isso, não sei se é o correto ou se, tipo, se você tem outro modo de fazer esse teste. Dentro da gestão de tráfego não existe certo e errado. Existe tu entregar o resultado para o cliente. Agora, a forma que tu vai fazer, aí é contigo. Só para explicar, porque talvez alguém esteja boiando sobre teste, né? Eu vou falar sobre aquele bônus que eu tinha prometido no início da aula. Como é que funcionam os testes de criativo? Se a verba tiver curta, ou a maioria das pessoas faz dessa forma, o que acontece? Dentro da campanha, né, tem uns conjuntos de anúncio, e aí tem os anúncios, né? Essa aqui é a tua campanha. Aí aqui tu vai colocar todos os anúncios que tu tem, né? Todos os anúncios que tu tem, e tu vai testar. Dentro desse criativo aqui, é a tua campanha principal, e aí conforme tu vai otimizando essa campanha, tu vai colocando novos criativos e vai pausando criativos. Essa aqui eu vou botar como campanha principal. Essa é geralmente a forma que as pessoas utilizam, né, de fazer teste de criativo. Tem a campanha principal, tem um conjunto de anúncios, a pessoa já está rodando ali a campanha, ela vê o criativo que está mais performando, aí começa a colocar dentro dessa campanha principal criativos, vai rodando, a campanha geralmente entra em aprendizagem, né, porque conforme tu vai mexendo na campanha, tu vai subindo campanha e vai testando criativo em cima disso. E aí a campanha entra em aprendizagem, às vezes perde um pouquinho de performance em alguns dias ali, principalmente quando tu mexe, e essa aqui é a principal forma que as pessoas testam o criativo. O que eu e o Vitor estávamos falando? É tu ter a campanha principal e, em paralelo, ter uma campanha teste. Essa campanha teste, e aí é assim que eu faço, Vitor, eu tenho um conjunto de anúncio frio, geralmente eu testo com público frio esse tipo de campanha, e eu coloco verba mínima também, porque é uma campanha teste que eu faço, e aqui eu testo todos os anúncios. Todos os anúncios. Deixa eu baixar aqui. E aqui eu testo todos os anúncios. Porque é a minha campanha teste, é a minha campanha para eu rodar, para eu ficar... Essa campanha vai estar sempre em aprendizagem, tá? Porque eu vou estar sempre testando coisa nova nela aqui. E aí, por exemplo, esse anúncio aqui deu bom. Esse anúncio aqui na campanha teste... Deixa eu botar aqui. Esse anúncio X aqui na campanha teste deu bom. Aí, o que eu vou fazer? Bom, se aqui ele já deu bom, ele vai dar bom na campanha principal. Aí, o que eu faço? Eu coloco ele aqui e mantenho a campanha teste rodando. Eu utilizo, geralmente, CBO para essa campanha, mas é independente, porque eu geralmente utilizo somente um conjunto de anúncios e um conjunto frio. Então, se é CBO ou ABO, tanto faz, porque é só um conjunto de anúncios. Então, é dessa forma que dá para fazer. São duas formas diferentes. Lembrando, se tiver uma campanha teste, né, tu precisa, no mínimo, separar de verba aí uns 180, 190 reais mês, só para ter uma campanha de teste rodando. Então, se o teu cliente tem uma verba apertadinha ali, né, não sei se talvez seja interessante ter essa campanha teste. Essa campanha teste, geralmente, eu indico para quem tem verbas maiores, né, para que quando o cliente já tem aí um investimento maior, e aí tu tem sempre essa campanha rodando. Aí tu pode ter a campanha teste de conversão, tu pode ter a campanha teste para vídeo, né? Dá para a gente fazer uma campanha teste de vídeo e depois subir na campanha principal de visualização. Então, basicamente, seria isso. Assim, a gente tem uma campanha paralela de teste de criativo. Eu utilizo conjunto de anúncios frio, conjunto de anúncio com público frio. E aí, a partir daí, eu vou testando. Como é que tu faz? É mais ou menos isso, Vitor? Sim, só que no caso ali, Dani, quando eu subo ele para a campanha principal, eu duplico o conjunto para rodar todos, entre aspas, do zero. Eu nunca duplico. Não duplica? Mas é a minha forma, né, de performar. Sim. Eu não duplico, eu subo na campanha que já está performando e aí ele roda junto. Porque o que eu entendo, né? Ali naquela campanha, naquele conjunto de anúncios, já tem todas as métricas, tudo difundido num conjunto de anúncios. Quando eu duplico, ela entra realmente em aprendizagem novamente, né? Porque é um conjunto de anúncios do zero. Já com meus... Mas aí tu duplica e só coloca o novo ou coloca os velhos junto?
coloco o novo e o velho junto. E aí tu pausa o que estava performando? Eu pauso. Ah, eu nunca fiz assim. Eu deixo o que está performando, porque já está performando, deixa ali. E aí eu só subo o criativo novo dentro da campanha que já está rodando, que já está performando e que já está bombando. Porque exemplo, aí eu consigo assim, me organizar melhor. Porque eu entendo, exemplo, o criativo campeão, ele sempre tá bom, assim, entendeu? E aí, quando eu duplico no outro dia, ele tá performando normal. E aí eu vou vendo os novos, que eu vou começando a entender. E em alguns casos, um novo começou a performar melhor que o campeão. E aí eu entendo que o campeão já está estagnando. Só que dessa forma também eu nunca tinha testado. Mas eu vou fazer o teste de colocar ele já na campanha rodando. Como eu falei, gestão de tráfego aqui, gestão é teste, e cada gestor de tráfego tem uma análise. Por isso que é tão legal nossas aulas, porque cada gestor de tráfego aqui tem uma modalidade, tem um jeito de fazer, de performar. Todo mundo entrega resultado, mas às vezes o caminho é um pouquinho diferente. E aí eu acho que a nossa troca, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é essencial para a gente entender. E às vezes até ter uma nova visão, né? Porque a gente mesmo às vezes se estagna, porque talvez a gente não tenha ali, de repente, um estalo ali que outro, né, colega pode contribuir. Fala, Matheus. Outra observação, Dani, rapidinho. E também eu não testo com público frio. Eu nunca, assim, geralmente eu testo com público quente. Então também é mais um teste que eu vou colocar. Vou testar com público quente, então. Tá, eu jogo. Valeu. Matheus. Dani, em questão, como você não pausa o anúncio, aí você fica com 2 anúncios, um na teste e um na principal? Sim, aí eu pauso o que deu certo, né, no teste, jogo para a campanha principal, e aí, por exemplo, testei, não deu certo, eu pauso se eu tiver novos criativos, caso contrário, eu deixo ativo para ficar manter testando as campanhas, porque a ideia do conjunto de anúncio teste, né, a campanha teste, é a gente entender quais são os criativos, né, trabalhando esses criativos com essa campanha teste. Tá? Então, essa campanha teste, ela não precisa estar rodando 30 dias, mas é interessante tu ter no mínimo 30 dias ali de verba para te manter ela rodando, que aí tu consegue testar sem atrapalhar os anúncios. Entendeu. Mais alguma dúvida? Não? Tá, há outro ponto aqui de anúncio, a gente tem que pensar, porque o anúncio, ele vem muito, muito, muito forte em relação ao posicionamento. Então, é anúncio versus o posicionamento da tua configuração de campanha, né? Posicionamento da configuração da campanha. É o posicionamento, é feed, é stories, é vídeo. Quero saber de vocês. Vocês utilizam posicionamento automático ou posicionamento manual? Eu utilizo manual. E qual é o teu... Tu utiliza criativos diferentes para posicionamentos diferentes ou utiliza só um posicionamento? Não, vai depender. Depende do produto. Por exemplo, carros mesmo é só feed, né? Eu não costumo fazer Reels ou Stories. Mas, quando tem alguma promoção, por exemplo, aqui tem uma TV, é a TV do carro. Aí, se esse pessoal vai lá na loja, aí eu costumo subir no Store. Então, é diferente. Entendeu? Por exemplo, também, em questão do escritório de advocacia, eu subo no Reels. Então, no formato de stories também. Então, eu costumo sempre fazer diferente, um para cada. Não costumo colocar. A não ser que o formato seja propício, né? Por exemplo, a gente pode. Eu agora tenho o Canva Pro, né? Aí eu vou lá e coloco. Ele faz a readequação, se for propício. Mas se não for, raramente eu faço iguais para as 3 posições, no caso. É super importante a gente ter criativos diferentes para posicionamentos diferentes. Por exemplo, eu tenho campanhas só focadas em stories. Aí eu utilizo só o posicionamento de stories
e esse posicionamento, eu consigo entender o que ele melhor entrega, né? Quando a gente utiliza aqueles posicionamentos automáticos, o Facebook geralmente entrega mais para feed. E aí, por exemplo, o Reels, o posicionamento de stories, esses aí eles não entregam tanto. Então, a gente não consegue ter um custo de lead tão legal quanto ter posicionamentos, às vezes, diferentes para teste. Mais uma vez, a gente precisa, né, ter realmente uma verba legal para a gente conseguir trazer para dentro das nossas campanhas esse tipo de estratégia. Então, quando a gente não tem uma verba muito grande, a gente ou utiliza o automático, né, ou a gente segmenta para aquele tipo de posicionamento que melhor também traz aquele que melhor traz custo, né, de leads e conversões para vocês. Outro ponto, por exemplo, posicionamento, tu coloca só o feedzinho lá, a foto do card, do post, aí vai para o feed, vai para o story, vai tudo, aí fica tudo aquela lambança, porque fica tudo, às vezes fica quadrado, às vezes fica comprido, às vezes fica até naqueles posicionamentos que fica aqui no lado direito do Facebook, não fica legal, esteticamente não fica legal. Porém, é interessante vocês testarem, tá? Então, em relação ao posicionamento, eu sempre sugiro fazer cada um com um posicionamento diferente. Vou contar um segredo para vocês. Que eu tô falando que tem que fazer posicionamento diferente. Porém, os da Bem Analítica, eu não fiz posicionamento de stories. Todos os meus posicionamentos é de feed. E o que melhor converte é feed. Então, eu testei posicionamento aberto, porque a partir do momento que eu trabalho testes, eu faço geralmente testes mais abertos. Então, eu trabalho com públicos mais abertos, e aí eu vou diminuindo, não em relação a públicos, mas em relação à estratégia. Então, por exemplo, eu abri o automático para eu entender o que melhor vai entregar. Entregou o feed. Então o feed eu vou pegar e vou trabalhar ali de forma mais cuidadosa, vou investir mais no feed. O stories entregou mais, eu vou trabalhar a forma de stories. Eu gosto de trabalhar o posicionamento automático dessa forma, para a gente entender qual é o cenário do cliente de vocês e o que melhor vai converter. Porque às vezes a gente aposta só no feed, e a gente não aposta em posicionamentos diferentes, em formatos de anúncios diferentes, né? Então, o formato de anúncio, por exemplo, de Reels, nossa, o Reels dá muito engajamento, inclusive no orgânico. Então, se a gente conseguir trabalhar campanhas de orgânico um pouco mais... campanhas de tráfego, né, de Reels, com o posicionamento só de Reels e jogar ali para nossas campanhas, nossa, isso é ouro. Então, a gente trabalhar esse tipo de conteúdo, né, trabalhar esse tipo de estratégia é fundamental. Além do que, né, a gente ter uma estratégia bem sedimentada em relação à estratégia, ao funil de vendas. Então, qual é o estágio, né, do meu cliente em relação a o que eu quero para esse meu cliente e o que eu quero que ele faça dentro desse anúncio desse cliente. Eu quero que ele marque uma consulta, né, Thiago? Eu quero que ele compre um carro, eu quero que ele baixe um e-book. Esses anúncios, eles precisam estar muito claros para os nossos clientes, né? Para quem está vendo os nossos anúncios. O que eu realmente quero fazer com esse meu criativo, né? A gente no marketing digital, a gente está muito acostumado a fazer sempre mais do mesmo, né? De prótese lá, que o Thiago sempre traz o case do cliente dele de odontologia. Faça sua consulta aqui na clínica X, clique no botão e clique no WhatsApp. Às vezes falta um pouco da nossa criatividade como gestor de tráfego, os anúncios, né, que é o que eu trouxe lá no início, né, da nossa aula. Os anúncios são visuais, né, da nossa campanha. Visuais, os anúncios são visuais. Essa frase não está bem construída. Anúncios são visual das nossas campanhas. Vou deixar visual, tá? Se tiver errado, podem me corrigir. Então, eles são o que os nossos clientes, né, as pessoas que estão convertendo, enxergam, né? Toda a parte de configuração, tudo aquilo que a gente faz nos bastidores, eles não estão enxergando, eles estão enxergando o que está ali, que está aparecendo no feed, nos stories deles. Vocês já tiveram contato com anúncios, né, de campanhas offline antigas? Vocês já viram anúncios de campanhas antigas?
Já viu, Thiago? Não. Tipo de revista, de outdoor. Você já... Vamos mandar, botar aqui, vamos ver se a gente acha aqui no, no Google. Que é um exercício muito legal para o gestor de tráfego. Anúncios antigos. Vamos ver se eu tenho a sorte de achar. Aqui, temos vários anúncios antigos aqui. A riqueza de detalhes, porque assim, a gente tem que lembrar que gestor de tráfego, gestão de tráfego, ele é um braço do marketing digital, que é outro braço da publicidade. E a publicidade, a gente sabe que a gente tem há muitos anos aí. Então, vocês todos, de certa forma, são publicitários, vocês fazem publicidade. E é interessante vocês terem ficarem bem atentos, porque tem muita coisa na publicidade antiga que vocês podem trazer para a publicidade original. Então, vamos pegar, por exemplo, anúncios de carro. Por exemplo, antigamente, deixa eu ver se eu consigo dar um... Ah, não vou conseguir dar um F5 aqui. Deixa eu ver. Esse aqui... eles faziam umas piadinhas muito legais. Então, tipo, a pessoa... não era só um anúncio do carro. Tipo assim, compre aqui. Eles faziam toda uma piadinha, tinha todo uma historinha. A Budweiser também, que é bem antiga, também tinha toda a historinha, né? No caso aqui, a gente tem toda a parte sexista, né? Da época, né? Da mulher cozinhando e tal. Mas tinha toda a parte, né? Do homem, tinha toda uma construção de história. E isso tem se perdido muito na publicidade. Por isso que as pessoas... Lógico, o comportamento das pessoas mudou muito. Porém, uma boa história, bem contada, todo mundo para ouvir. Então, se tu tem um bom anúncio, todo mundo vai parar para ver, tá? Então, aqui, o meu exercício e o meu tema de casa para vocês, que são da nossa comunidade, é vocês abrirem o Google e botar anúncios antigos. Tem muita coisa legal, tem muito anúncio, de carro, né? Que antigamente tinha muita coisa de carro. Para vocês terem ideia, Dani, eu não tenho como fazer exatamente isso nos anúncios. Realmente, não tem, né? Porque são momentos e formas diferentes. Porém, é importante vocês terem tipos, né, de novos, porque o que a gente faz? O que o gestor de tráfego faz, né? A gente pega, abre a biblioteca de anúncios e bota ali, anúncio de carro. Aí a gente vê, aí sempre fica mais do mesmo nos nossos anúncios, né? Então, todos os anúncios são meio parecidos, porque todo mundo pega da mesma fonte. Mas o meu exercício para vocês é abrir aqui o Google e começar a ver os anúncios. O que vocês poderiam trazer de novo aí para o cliente de vocês? Isso aqui é legal. Ó, um médico, sei lá, um militar, e aí conta uma historinha. Esses anúncios são fantásticos, assim. Tem muita coisa, ó, beneficiando 3 gerações. Olha a prova social que eles estão trazendo de forma, né, bem sucinta, mas, ó, o mais completo, está trazendo um benefício. Tem um muito legal, que, se não me engano, é esse daqui, que fala sobre o leite moça, que está aqui no mercado até hoje, né? Mas ele conta sobre para que serve o leite moça, conta toda uma historinha. Tem, né, a criança que geralmente consome, tem a moça lá do leite moça, né? E existem vários tipos de, né, aqui de anúncio que conta essa historinha. Aí tem, nossa, olha, se vocês podem passar o dia aqui só vendo esses anúncios e trazendo de ideias para o mercado de vocês, lá do Guaraná, né? Eles têm todo um requinte de tipo diferente para a gente conseguir trabalhar, né? Por exemplo, aqui, ó, eles estão vendendo isso era muito legal da publicidade antiga, né? Que era não somente compre o meu sapato, eles contavam toda uma história. Esse tipo de anúncio era muito legal. Que, ó, 7 vidas, elegância e conforto o dia inteiro. E aí tem a mulher, sabe? A copy envolve muito, né? Para a gente conseguir trabalhar. Tem, por exemplo, tem uns muito legais aqui. Passou um de piolho ali. De piolho aonde? Que? Sim. Acaba com as coceiras. Olha que legal esse aqui. Eu acho que é piolho, né? Eu acho que é.
Assim, ó, é um mundo muito legal, muito fantástico, assim, para vocês trabalharem, trazerem coisas novas para os clientes. Ó, esse daqui, ó, é modelos de matchbox, o máximo, mini carros. E vocês percebem que não é só a foto do mini carro e compra o mini carro. Não, tem toda uma história, tem todo um layout diferente que vocês podem aproveitar. Olha esse automóvel Hudson, luxuoso, elegante e resistente. Está mostrando todo o benefício do carro, né? Sociedade Industrial de Automóveis Bom Retiro, aí conta já uma outra historinha, bota quantas cilindradas tem, a lotação, né? Então, eu sugiro para vocês buscarem esse tipo de conteúdo, esse Navalha. O Valita, o Valita, que é a marca de eletrodomésticos que existe até hoje. Aqui, ó, conta, ó, ali, utilizando no copo indispensável na cozinha. E aí conta todos os benefícios. Hoje tem se perdido muito, a gente quer empurrar o produto para o cliente, mas não conta os benefícios, não tem uma prova social, não conta uma historinha, não conta um enredo. Eu percebo, assim, pelo cenário que a gente está vivendo hoje, que a gente precisa muito envolver o nosso cliente. Não é só clicar, apertar um botão, apertar campanhas no Instagram, WhatsApp. Não é só isso que vai fazer, porque vai chegar um ponto que ninguém mais vai aguentar os nossos anúncios. E o que é gostoso da pessoa assistir? É a gente contar uma boa história, né? A gente ter uma boa história, um bom enredo, um bom produto, né? Um produto que realmente faça, nossa, que legal. Às vezes a pessoa, né, a tendência é que a nossa segmentação de público seja bem definida, mas de repente a pessoa nem está pensando num carro, mas ela olha o anúncio e diz, nossa, que carro legal, não sei o que, e começa a talvez despertar o desejo que ela talvez nem tinha, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter outros tipos, né, de basamento, de estratégias, né? Esse daqui é do secador. Olha o secador antigo, gente. Que é acho que é de uma revista esse tipo de anúncio. Então, os anúncios antigos, eles são um pouco arcaicos, obviamente, né? Os produtos são um pouco arcaicos, porém, eles podem muito trazer coisas novas para a gente. Esse aqui é de um salão de beleza, se eu não me engano, super elegante e tal, aí conta toda a história. Olha que lindo o layout que eles publicam. Então, aqui eu acho que é uma infinidade de riquezas para vocês aproveitarem, trazerem conteúdos diferentes para o cliente de vocês, trazerem alguns insights, às vezes não é assim, mas, né, modificando. E eu super indico essa forma aí de vocês verem anúncios antigos, né? Porque a gente simplesmente só trocou de plataforma, né? A gente ainda está fazendo publicidade, a gente está fazendo isso aqui, só que de uma outra forma, no século XXI, né, em 2023, mas a gente está fazendo publicidade. Então, nós todos aí somos, de certa forma, publicitários. E acredito aí que vocês têm muito, muito a ganhar em fazer esse tipo de exercício para trabalhar melhor aí a criatividade. Porque eu sei que gestor de tráfego dá uma travada às vezes, né? Da gente pensar em criativo diferente, em buscar coisas novas. Então, é uma fonte aí de recurso de vocês fantástica. Vocês já não tinham percebido, nunca tinham pesquisado sobre isso? Então, não. Anúncios antigos, não. Mas... Pode falar. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente tem oportunidade de conversar com outras pessoas da área, eu costumo dizer que nós, gestores de tráfego, nós estamos por cima da carne seca. Uhum. Por quê? É aqui no nosso local que a gente vê o que performa, o que não performa. Uhum. Aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, mas o tráfego orgânico bomba. Claro, bomba, verdade. E tem que saber fazer. Inclusive, se a gente não souber fazer o tráfego orgânico, nós também vamos diminuir, aliás, vamos aumentar o valor do investimento. Então, particularmente, eu sempre tiro um dia na semana para estudar sobre outras áreas. Uhum. Storytelling, copywriting, o próprio tráfego orgânico, a questão da elaboração de criativos, né? Então, como que a gente está por cima da carne seca? Porque a gente sabe onde que a banda toca, o que converte, o que traz dinheiro para o bolso do cliente, do nosso cliente, que assim, a gente fala cliente, mas traz o dinheiro para o bolso do nosso cliente.
do empresário que está precisando. E, normalmente, a maioria não sabe. E, para ser sincero, se a gente for pensar assim, um profissional de storytelling, de copywriting, um profissional de gestão de tráfego orgânico, que normalmente é o social media, né? Eles não manjam da nossa área e não sabem, assim, bem ralé mesmo. Então, qual que é a dica? É colocar... Bom, eu faço, assim, dessa forma, um dia na semana, estudar todas as áreas. Nunca tinha estudado em questão dos anúncios antigos, apesar de ter visto alguns exemplos, assim, esporádicos. Mas, da forma que você explicou, nunca tinha pensado. Super indico, e aí eu sugiro que vocês brinquem aí com esse Google aí, que tem muito a contribuir. E aí, dúvidas? A aula vai terminar já? Então tá, gente. Então, eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. Vocês pesquisem uns anúncios antigos e depois joguem lá na nossa comunidade para o pessoal ver lá, ficar curioso, saber o que está acontecendo. Então, acho que vai ser bem legal. E a gente fazer essa modificação, trazer essa forma de trazer os anúncios, né, para dentro lá da comunidade, a gente trocar uma ideia. Combinado? Não, peraí, calma. É. Semana passada que a gente conversou, e eu tive um insight muito legal que foi em questão do posicionamento, que foi você que falou, foi, Dani, em relação ao Sobre? Eu falei? Deve ter falado. como que a gente se posiciona no Instagram, que aí você até falou que recebe alguns pedidos de orçamento, né? Então, essa semana, além de ter pego um orçamento, a gente já fechou mais um. Ai, fico super feliz. Ai, que bom, que bom. É isso aí, a gente tem que se posicionar. E é tudo pelo posicionamento. E, assim, ainda não tendo tempo de criar alguns criativos e me comunicar melhor com a audiência, que ainda é pouco, mas já deu resultado. Bom, fico super feliz. Então, gente, muito obrigada e até quinta. Porque tá uma loucura aqui em casa. Vamos abrir a porta agora. Tchau! Falou!